Vamos começar por exercício hoje, agora? Já falamos de vozes verbais, já vimos o que são, já vimos como é que se faz a transposição. Vamos fazer exercício? Vamos lá, olha aí na sua tela. Questões de reconhecimento e de transposição de vozes verbais. Vamos lá. O segmento que admite transposição para a voz passiva está em... Vamos lembrar? Preciso de um verbo que tenha transitividade direta, certo? Pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque eu preciso de um objeto direto que vire sujeito, ou de um sujeito que vire objeto direto. O objeto direto vai virar sujeito na transposição da ativa para passiva, e na transposição da passiva para ativa, o sujeito vira objeto direto. Então, vamos lembrar isso. Só os verbos com transitividade direta, e isso inclui os VTDs e os VTDIs, admitem transposição de vozes verbais. O verbo haver não admite. O verbo haver, no sentido de existir, ele é transitivo direto. Ele tem objeto direto. Mas esse objeto direto não pode virar sujeito. Por que não, Tereza? Porque o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Lembra? E aí, se ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito nunca. Então, o objeto direto dele não pode virar sujeito, porque ele não aceita sujeito. Mas vamos fazer aqui. Vamos em cima do verbo. Estou sublinhando os verbos. E vamos fazer a classificação deles quanto à regência. Estou atrás de um VTD ou um VTDI que não seja o verbo haver no sentido de existir. O Brasil conta com uma das melhores jogadoras de futebol. Aqui o verbo contar conta com o quê? Não é conta o quê. Ele é um verbo transitivo indireto, então não é esta alternativa. Os estereótipos de gênero funcionam como um freio. É um verbo intransitivo. Eles funcionam, eles não funcionam, eles funcionam como um freio. Esse como aí vai introduzir uma outra oração que é comparativa, mas ele é um verbo intransitivo. Apesar de haver registros sobre equipes femininas, eu já sei que não pode, porque apesar de ele ser um verbo transitivo direto, o verbo haver está no sentido de existir, ele tem o objeto direto, mas esse objeto direto não pode virar sujeito. Então também não é esta. Marta Vieira da Silva recebeu 5 vezes o título de melhor jogadora. Recebeu o quê? O título de melhor jogadora. Esse objeto direto vai virar sujeito. Ele não pediu, mas eu vou transpor. Seria título, ou o título de melhor jogadora foi recebido por Marta Vieira da Silva. Essa seria a transposição. Então, este aqui dá. Sob a alegação de que era uma atividade violenta demais. Isso é um verbo de ligação, verbo ser, verbo de ligação. Então, o único que admite transposição é a D de dado. Questão 2. Um verbo que, no contexto, pode ser transposto para a voz passiva está sublinhado em... De novo, estou atrás de um VTD ou um VTDI. Ele se dedica àquilo. Quem se dedica a. Isso aqui é o objeto indireto, verbo transitivo indireto. Dedicar-se é um verbo pronominal. Não pode. B. Van Gogh teve um psiquiatra que, adepto da segunda hipótese, pensou em curá-lo. Quem pensa, pensa em algo aqui. O verbo pensar em outro contexto poderia até ser um VTD. Pensei algo, mas aqui ele está associado à preposição em. Então, aqui ele está sendo usado como VTI. Não aceita a transposição. C. Van Gogh compartilhou por 3 meses uma casa com o pintor Paul Gauguin. Van Gogh compartilhou o quê? Uma casa. Olha o objeto direto. Na hora eu já transponho. Uma casa foi compartilhada por Van Gogh
com o pintor Paul Gauguin. Isso aqui é o objeto indireto. Então, ele tem transitividade direta. O objeto direto dele, na voz ativa, vai virar sujeito na voz passiva. Então, já essa é a nossa resposta. D. Mas os escritores, não, eles preferem sangrar mãos e pés e bordejar o abismo a sucumbir. É um verbo intransitivo. Ele sucumbiu. Não tem alvo. De certa forma, em consequência, todo escritor escreve contra si. Aqui o verbo escrever é um verbo transitivo indireto. Escreve algo. Não, escreve contra o quê? Olha essa preposição contra, me indicando que isso aqui é um objeto indireto e não direto. Então, alternativa C. Próximo. A frase que não admite transposição para a voz passiva encontra-se novamente. Só que agora eu não quero um verbo que tenha transitividade direta. Item A. O acesso das obras a um status estético que as exalta. As exalta. Exalta o quê? As. Esse as é um pronome substantivo. Refere-se a obras. E ele é objeto direto de exalta. As exalta, exalta as obras. As obras são exaltadas. As obras são exaltadas. Ou elas, né? Se o objeto direto é o as, vai virar o sujeito elas. São exaltadas. Essa admite, porque o verbo exaltar é um VTD. Quem exalta, exalta algo. Elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes. Opa, aqui é um VTI, certo? Protestar contra algo e não protestar. Às vezes, determinado contexto, né? Olha só, situação cartorial. Eu vou protestar o título que você assinou e não pagou, por exemplo. Pode até ser um verbo transitivo direto, mas aqui é protestar contra algo. Então, essa aqui não admite, que não tem VTD. Na C, muitas obras antigas celebram vitórias militares e conquistas. Isso aqui é o OD, esse é um VTD. Na voz passiva seria vitórias e conquistas são celebradas por muitas obras antigas. O museu, por retirar as obras de sua origem, quem retira, retira algo. Retirar as obras serem retiradas. Admitiria. Serem retiradas. Eu estou fazendo a transposição, mas na verdade ele não quer isso, né? Ele só quer aquela que não admite. Então, na verdade, você não precisava transpor. Estou fazendo porque tudo é a oportunidade de a gente aprender. Mas aqui era só ir atrás da transitividade do verbo. A crítica mais comum contra o museu apresenta-o. Quem apresenta, apresenta algo. O verbo apresentar é transitivo direto, este o é o objeto direto. Vai virar o sujeito ele, né? Ele é apresentado. Porque o objeto direto é o, mas o sujeito não pode ser o, vai ter que ser o pronome correspondente que é ele. Mas eu repito, estou fazendo a transposição por um capricho, porque na verdade o item nem pedia isso. Então, quando ele diz, assinale a frase que admite ou não admite transposição, a gente vai olhar o que mesmo? O verbo, professor, é isso mesmo, tem que ir atrás de um VTD. Questão 4, ele quer, agora sim, o examinador quer a transposição. Desse modo, festas, artesanatos, lendas, formas musicais, dança, culinária, articulam simbolicamente concepções coletivas de sociedade. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será: a minha orientação é que você não olhe essas alternativas, porque senão você vai ficar muito confuso. Que você transponha. O que eu tenho aqui nessa frase de cima é sujeito, um verbo transitivo direto e um objeto direto. A frase está na voz ativa.
O sujeito é festas, artesanatos, lendas, formas musicais, dança, culinária. Esse é o sujeito. O verbo é articulum, quem articula, articula alguma coisa. Simbolicamente aqui é adjunto adverbial de modo. E concepções coletivas de sociedade é o objeto direto. Lembra, esse objeto direto vai virar sujeito. Então vamos começar. Concepções coletivas, eu só vou colocar o núcleo do sujeito, que é concepções. Concepções, vai vir o verbo ser, que é o verbo auxiliar. Neste mesmo tempo aqui, não é presente? Não é presente? Articulam, então concepções são articuladas. E aí vem o verbo principal no particípio. Então você está atrás disso. Eu achei o objeto, esse objeto virou o sujeito. Esse verbo transitivo vai aparecer aqui no particípio. E vai aparecer um verbo auxiliar, que é o verbo ser, flexionado no mesmo tempo. Observe o tempo, aqui era presente, deste verbo transitivo direto aqui na voz ativa. Vamos fazer outro? Aqui, ó, são articuladas, concordando com concepções que é feminino. Vamos fazer a 5? Contemplei o distrato do livro, a infâmia pública, o alcoolismo e a mendicância. Transpondo-se para a voz passiva, na voz ativa aqui, há um sujeito eu, elíptico, depois há um verbo transitivo direto, e depois há tudo isso aqui é o objeto direto. Então, eu tenho sujeito, elíptico, mais verbo transitivo direto, mais objeto direto. E eu tenho voz ativa. O objeto direto vai virar sujeito. Ele é um sujeito composto, né? O distrato do livro, olha os núcleos. O distrato, a infâmia, o alcoolismo, a mendicância. Vai aparecer aqui este verbo, o verbo ser, no mesmo tempo que este aqui, ó, contemplei, pretérito. O distrato, a infâmia, o alcoolismo, a mendicância foram contemplados. Porque se houver um único núcleo masculino, prevalece o gênero masculino na concordância. Foram contemplados por mim. Vai haver um agente da passiva aqui, porque há sujeito aqui em cima, está elíptico, mas há um sujeito. Eu sei quem contemplou. Então, você está atrás disso aqui. Foram contemplados por mim. O objeto direto vai virar sujeito. Você precisa manter a concordância com esse sujeito. E, por favor, mantenha o mesmo tempo verbal. Mais uma. Os revestimentos das paredes isolam o calor. Esta oração está corretamente reescrita na voz passiva em não leia, não leia. Não leia as alternativas, transponha. Os revestimentos das paredes é o sujeito. Isolam é um verbo transitivo direto. O calor é o objeto direto. Então, isso é a estrutura de voz ativa. Sujeito, mais verbo transitivo direto, mais objeto direto. Voz ativa tem objeto direto. Na voz passiva, que é o que ele quer, a transposição, o objeto direto vira sujeito. Então, vamos começar? O calor. Vai aparecer o verbo ser agora, conjugado neste mesmo tempo aqui. Que tempo é esse? Presente. O calor é isolado. Pelos, que é o por, que é a preposição que introduz o agente da passiva, mais o artigo os, de os revestimentos. Pelos revestimentos das paredes. Revestimentos das paredes. Então, olha o cruzamento.
O que era objeto direto virou sujeito. E o que era sujeito virou agente da passiva. Então agora você só localiza. Essa oração está corretamente reescrita na voz passiva em: o calor é isolado pelos revestimentos das paredes, alternativa B. Mas transponha antes de ler, porque senão a gente pode ficar bem confuso, tá? 7. E, depois da Segunda Guerra Mundial, os avanços da medicina no tratamento das enfermidades cardiovasculares e do câncer promoveram, tinha que estar sublinhado, era esse, promoveram, um ganho para os adultos. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será, vamos lá, promoveram, era o que estava sublinhado, e não enfermidades. Qual é o objeto direto de promoveram aqui nesta frase? Aqui nesta frase aqui de cima. Um ganho para os adultos. Qual é o núcleo desse objeto direto? Um ganho para os adultos. Qual é o núcleo? Ganho, Tereza. Bom, então vamos transformar isso em sujeito? Ganho. Tempo. Opa, passado. Foi promovido. Posso até continuar, porque os avanços da medicina, esse termo vai virar agente da passiva, pelos avanços da medicina. Mas, na verdade, ele só quer isso aqui. Ganho foi promovido. Ganho foi promovido. Você entendeu que você vai ter que fazer isso várias vezes até internalizar? Na voz ativa, nós temos sujeito, mais verbo transitivo direto, mais objeto direto. Na voz passiva, o objeto direto vai virar sujeito, o sujeito vai virar agente da passiva, que em regra é um termo preposicionado pela preposição por. Então, vou fazer um cruzamento aqui. O que era objeto direto vira sujeito, o que era sujeito vira agente da passiva, e este verbo aqui, transitivo direto, vai ser o verbo principal de uma locução verbal no particípio. E eu vou precisar ter o verbo ser no mesmo tempo deste verbo aqui, transitivo direto. Então, isso a gente pode fazer mentalmente a cada frase que a gente vir na rua, sabia? Tereza, eu vou ficar doido? Mas todo mundo que estuda para concurso fica um pouco doido, né? Quando você vir uma frase assim, o juiz fez a pergunta. Você está ouvindo lá o noticiário e diz assim, o juiz fez a pergunta. E aí você na hora transpõe, a pergunta foi feita pelo juiz. Foi feita pelo juiz. Aí outra hora você está ouvindo um rádio, e aí o rádio diz assim, as investigações, aqui vou mudar, as investigações foram conduzidas pela Polícia Federal, pela PF. Está na voz passiva. Essa aqui está na voz passiva. E aí, na hora, você pode transpor para a voz ativa. O que era agente da passiva, aqui é o contrário, né? O que é agente da passiva, pela Polícia Federal, vai virar sujeito. Tira a preposição. A Polícia Federal. Agora, esse verbo ser vai desaparecer, só vai ficar o verbo conduzir no pretérito. A Polícia Federal conduziu as investigações. Então, a toda hora, quando essas frases forem aparecendo no seu dia a dia, eu não estou brincando não, vocês ficam achando que eu estou brincando? Que, não, ouvi uma
notícia, está na voz ativa. Como é que eu faço para passar para a voz passiva? Ouvi uma notícia, está na voz passiva. Se fosse uma prova, o examinador pedisse para reescrever, como é que ia ficar na voz passiva? E vai fazendo, até você internalizar. O esqueminha você já sabe. Voz ativa, sujeito, verbo, objeto direto. Voz passiva, sujeito, que nasceu do objeto direto da ativa, verbo, que é uma locução verbal, e agente da passiva. E por aí vai. A coisa vai complicar um pouquinho. Digo isso com um sorriso nos lábios para parecer menos desagradável a notícia. Mas as coisas vão complicar um pouquinho porque há 2 tipos de voz passiva. E até agora nós temos visto o mais simples, que é este formado por locução verbal, em que de vez em quando aparece o agente da passiva, embora ele não seja um termo obrigatório. Esse tipo de voz passiva é chamada de voz passiva analítica, mas há um outro tipo, que é a voz passiva sintética. Sabe aquelas plaquinhas de vende-se casas? Errado, vendem-se casas seria o certo. Alugam-se lojas, doam-se gatinhos lá no pet shop. Sabe essas plaquinhas? Pois é, isso envolve voz passiva sintética, isso envolve a partícula apassivadora, isso envolve uma concordância verbal especial, mas isso é prosa para o próximo vídeo. Já já eu volto, sai daí não!